Isomeria espacial, vamos lá. Começando pela geométrica. Pessoal, quando a gente fala de isomeria geométrica, existe a cis-trans e a EZ, mas hoje em dia só anda caindo bastante a cis-trans, tá? Faz tempo que não cai a EZ. Quando a gente fala de isomeria geométrica, ela acontece em compostos que possuem dupla ligação ou cíclicos, mas só vai cair para vocês os compostos com dupla ligação, tá? Acontece bastante. Primeiro, porque quando tem um composto com dupla ligação, os carbonos, eles têm qual hibridização? sp2, certo? Exemplo, eu tenho carbono ligado dupla com carbono. Eles vão ter duas simples, então. Duas simples. E eles vão ter essa geometria. Que essa geometria aqui é uma trigonal plana, tá vendo? Trigonal plana. Então, é como se a minha linha dupla, que é a minha ligação dupla, ela fizesse uma relação de um plano. Aí você vai ter a parte superior e a parte inferior do meu plano. Quando falamos de isomeria cis-trans, é porque cis significa mesmo ou igual. E trans significa oposto. Então, o que você vai observar? Pelo fato de você ter planos diferentes, e lembrando que você sempre vai traçar o seu plano de acordo com a ligação dupla, se os meus ligantes estiverem para o mesmo plano, é cis. Se eles estiverem em planos opostos, é trans. Pronto. Exemplo, se para cá eu tiver hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro. Opa, eu serei cis. Tá vendo? Se para cá eu tiver hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro. Aqui vai ter isomeria trans. É isso. Agora, se eu tiver hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, vai ter isomeria? Nenhuma. Não tem isômero. Uai, mas por que está em planos opostos? Quando o meu carbono tem os mesmos ligantes, eu não tenho isomeria geométrica. Beleza? Então, cuidado com isso. Fechou? Quando o meu carbono tem o mesmo ligante, não tem isomeria geométrica. Aqui nesse caso, eu tenho um carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Se eu for traçar o plano, a ideia é que os ligantes estão em planos opostos, ou os ligantes estão em mesmo plano. Ali eu tenho um cis-buteno. Agora, este meu caso aqui, tá vendo esse meu carbono da direita? Ele tem dois hidrogênios, então não vai ter isomeria geométrica, beleza? Então sempre vai ser isso, você vai ter o seu composto e você vai analisar a perspectiva dele. Como? Traçando uma reta de acordo com a ligação dupla. Se sua ligação dupla estiver na diagonal, você vai traçar na diagonal. Se estiver na horizontal, vai traçar na horizontal, beleza? Planos opostos, trans, mesmo plano, cis. Apenas isso. Apenas isso, tá? Ali, então, eu vou ter um cis-but2-eno e ali o trans-but2-eno. Rodrigo, isso aí tem a ver com gorduras? Gordura trans pelo fato de fazer mal e a gordura cis? Sim, porque a gordura trans ela vai se solidificar com maior facilidade nas veias. E a gordura cis, ela não se solidifica tão facilmente nas veias e ela vai entrar na característica lá de gorduras totais. Beleza? Compostos cíclicos pode acontecer e você traçaria, que eu falo traçaria, que não vai querer mostrar para vocês, a dupla de acordo com a ligação carbono-carbono do horizontal, que não tem os dois ligantes iguais. Então, ali na minha esquerda, por exemplo, se eu vou traçar a minha dupla aqui, seria um cis, e aqui não seria porque eu tenho um hidrogênio e hidrogênio do mesmo plano. Rodrigo, por que não traçar assim? É porque olha esse carbono aqui, ó, tem dois hidrogênios, também não vai ter isomeria. Beleza? Aqui o caso, se fosse na fechada, certo? Ali eu vou ter um cis e ali eu vou ter um trans em específico. Ali eu vou ter um cis-ciclopropano 1,2-diol e ali na direita o trans-ciclopropano 1,2-diol. Mas como eu falei, compostos fechados quase não caem, assim como o caso de E e Z. Que perceba, você vai traçar o plano, aí tu tem CH3 igual a CH3, certo?
Mas cloro e hidrogênio, eu tenho 3 partes diferentes. Aí tu pensa, o que eu vou fazer? Utilizava a isomeria geométrica EZ, que é Entgegen e zusammen. Entgegen significa juntos e... Pera aí. Entgegen significa oposto, é alemão. E zusammen, juntos, beleza? Mas neste caso, iria se levar em consideração o peso atômico, tá? Alguns livros já até falam sobre número atômico, mas como eu falei, hoje em dia não cai mais, tá? Isomeria espacial, a queridinha do Enem. O Enem, na plana, ele gosta da tautomeria. Na espacial, ele gosta da óptica, fechou? Primeira coisa, a isomeria óptica ela vai estar totalmente relacionada ao desvio da luz polarizada. Como assim desvio da luz polarizada, Rodrigo? É como se eu tivesse o seguinte, uma luz não polarizada ela tem vários sentidos. Uma luz polarizada ela vai ter um único sentido. E o nosso organismo é como se ele incidisse uma luz polarizada em certos compostos. E esse composto ele pode desviar a luz, trazendo assim o seu efeito óptico. Onde alguns medicamentos têm efeitos ópticos assim por diante. Beleza? Quando falamos luz polarizada, podemos enfatizar o seguinte. Eu posso fazer a perspectiva de eu polarizá-la para ver o efeito óptico em alguns medicamentos. E eu polarizar ela é passar por um polarizador que vai simplesmente fazer uma organização das minhas ondas, tá? Vai ter a luz polarizada, vai ter sua amostra e você vai poder observar o desvio da luz. Rodrigo, então quer dizer que um composto ele pode desviar a luz? É. Mas ele só vai desviar se ele tiver carbono quiral. Carbono quiral também é conhecido como carbono assimétrico, onde o meu carbono ele tem a hibridização sp3, tá? Primeiramente, e estará ligado a 4 partes diferentes. Se ele está ligado a 4 partes diferentes, ele é chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico, que seria A, prefixo de negação não, simétrico de simetria. Então ele não possui simetria. Beleza? Exemplo de carbono quiral. Olha aí. Eu tenho 4 partes diferentes, ó. Hidrogênio, hidroxila, NH2, CH3. Mas cuidado, tem gente que olha para isso aqui, ó. É carbono. Aí eu coloco aqui CH3, hidrogênio, hidroxila, e aqui eu vou colocar CH2, CH3. E fala, não é quiral. Por quê? Porque para cima tem carbono, para a direita tem carbono. Nada a ver. Para cima você tem CH2 e CH3. Para cá você tem CH3. É coisas diferentes, são coisas diferentes. Então você tem ligantes diferentes. Então aqui eu tenho um carbono quiral, onde muitos vestibulares enfatizam com um asterístico, beleza? Então o que acontece? Se eu tenho um carbono quiral, eu posso ter o desvio da luz polarizada. Posso observar isso colocando um espelho e tendo o seu plano oposto. O desvio da luz polarizada, você não vai ter que olhar para a molécula e falar para onde ela desvia. O único trabalho que você vai ter é, se tem carbono quiral, vai desviar, beleza? Como assim vai desviar? Eu posso ter uma que desvia para a direita e uma para a esquerda. Ou você pode inverter, a primeira para a esquerda, a segunda para a direita, tanto faz. Mas o ponto de vista é, cada carbono quiral tem 2 possibilidades, ou ela desvia para a direita ou para a esquerda. Para a direita é chamado de dextrógeno e para a esquerda é chamado de levógeno. Eu particularmente gosto que vocês gravem os seguintes termos também, ó. Para a direita, dextrógeno, para a esquerda, levógeno, né? Eu gostaria que vocês gravassem que para a direita, Enem gosta muito do termo R, que vem de rectus, que significa relógio. E o relógio, ele gira no sentido horário. Existe também o termo S, que vem de sinister, que seria algo sinistro, ou seja, fora do normal, ou seja, anti-horário. Beleza? Quando falamos quantidade de carbonos quirais, nós temos que saber quantos isômeros ópticos ali tem. Por quê? Porque se eu tenho um carbono quiral, eu tenho 2 desvios. Então você tem 2 isômeros ópticos. Um que gira para a direita e outro que gira para a esquerda.
Estes isômeros ópticos serão chamados de enantiômeros, que seriam como se fosse compostos. Como posso expressar para vocês de forma simplificada? Acho que eu coloquei aqui no quadro. Coloquei? Não coloquei. Enantiômeros, compostos que não são sobreponíveis. Já xingar, desculpa. O que é sobreponível? Sobreponível é porque eles não se sobrepõem e não se anulam. Então, enantiômero é quando eu tenho efeitos ópticos ativos só. Como é que eu posso calcular enantiômeros? 2 elevado a n. Rodrigo, mas por que 2 elevado a n? Porque cada quiral pode desviar para duas posições. Ou para a direita ou para a esquerda. Então, para e pensa comigo. Vamos fazer aqui um joguinho. Se eu tenho a seguinte molécula. Pronto. Quantos carbonos quirais tem aí? Pausa, vê. Viu? Vamos lá. Eu tenho 2. Como assim 2 quirais, Rodrigo? Esse cara aqui é quiral e esse cara aqui é quiral. Mas por quê? Aqui eu tenho um hidrogênio. Esta parte é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. O outro, esta parte é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Eu tenho 2 quirais. Se você tem 2 quirais, o meu primeiro quiral, ele pode desviar para a direita. E o segundo para a direita. Ou o primeiro para a esquerda, o segundo para a esquerda. Ou o primeiro para a direita e o segundo para a esquerda. Ou o primeiro para a esquerda e o segundo para a direita. Então, para e pensa comigo, eu tenho quantas possibilidades? 4. Eu tenho 2 quirais e eu tenho 4 possibilidades. Justamente porque 2 elevado a n. N é a quantidade de carbonos quirais. 2 elevado a 2 dá 4. Se fossem 3 quirais, não seria 6 enantiômeros, seriam 8 enantiômeros. Seria mais chato de fazer. Então, por via das dúvidas, para você saber a quantidade de isômeros ópticos ativos, você usa a fórmula 2 elevado a n. Beleza? Falei, ó. Mistura rancêmica, também conhecido como rancemato, né? É quando eu tenho a mesma quantidade de dextrógeno e de levógeno. Gente, se eu tenho a mesma quantidade de dextrógeno e de levógeno, eu vou me anular. É como se você pegasse um volante e você buscasse puxar com uma força para a direita e com a mesma força para a esquerda. Vai sair do lugar? Não vai. Então, seria um efeito óptico inativo, beleza? Seria inativo. Talidomida é um caso que cai muito em questões. Ele era um medicamento receitado para mulheres grávidas, porque auxiliava em enjoos, então ele era anestésico. Mas ele tinha um efeito totalmente contrário, ele era teratogênico, onde causava, ou no caso não é causava, né? Ele impactava na formação dos braços e das pernas das crianças. Elas nasciam com deformações, beleza? Compostos meso, compostos com carbonos quirais iguais. Isso acontece muito quando eu tenho 3 isômeros de uma mistura rancêmica e uma mistura rancêmica. Como assim? 2 são ativos, um dextrógeno e um levógeno, e um será um meso. Rodrigo, o que é um meso? É quando eu tenho uma compensação interna. Exemplo, o meu ácido tartárico. Perceba que no ácido tartárico eu tenho 2 carbonos quirais, certo? Mas perceba uma coisa. Esse meu último aqui desenhado, essa parte superior é espelho da de baixo. Então ele vai ter uma compensação interna. Ele é um composto meso. Então, quando se fala mistura rancêmica e meso, é só você lembrar. Opticamente inativo. Você vai ter um dextrógeno e um levógeno, ou o levógeno e o dextrógeno, não tem problema, mas o meso ele é inativo. Questões de orgânica referente à óptica costumam mais cair. Traz o composto e pergunta a quantidade de enantiômeros. Só. Quantidade de enantiômeros, 2 elevado a n. N é a quantidade de carbonos quirais. Beleza? Por hoje é isso. Faça as questões, exercite. Vou colocar vídeos também fazendo questões com vocês. E qualquer dúvida, pessoal, só mandar mensagem. Bons estudos. Até mais.